olá a todos e boa noite. Bem-vindos a esta apresentação da viagem Desenhar Istambul. Eu sou o Mateus Brandão, sou líder de viagens Nomad já desde 2014 e hoje, como sabem, vamos estar à conversa com o Luís Simões sobre esta viagem que é, na verdade, uma excepcionalidade do nosso leque de viagens, uma vez que se trata de uma viagem numa única cidade e com um propósito muito, muito concreto, que é desenhar. Para isso convidámos então o ilustrador Luís Simões, e juntos, eu e o Luís, estaremos em Istambul durante 5 dias para vos mostrar aquela que é aquela é uma cidade incrível, é a minha cidade preferida, de longe. É uma cidade que eu digo que não tem comparação com nenhuma outra, e com a grande vantagem de, nestes 5 dias, termos tempo e vagar para apreciar com a calma que o desenho exige, e trazendo depois de lá as nossas memórias em desenho. O Luís, para quem não sabe, é a pessoa por trás do projeto Urban Sketching Tour, um projeto de viagem que levou durante 5 anos a percorrer o mundo. O Luís, corrige-me se eu disser aqui alguma asneira, World mas é Sketching mais ou Tour. menos isso, não é? O projeto depois estendeu-se para lá desses 5 anos, né? E continua, mas durante esses 5 anos o Luís viajou pelos 4 cantos do mundo, né? E reunindo uma coleção de mais de 40 cadernos de sketches, e portanto é um ilustrador com imenso currículo e com imensa experiência. Imagino que todos vocês já tenham tido contacto com os desenhos do Luís e são de facto incríveis. E portanto, eu vou passar a palavra ao Luís, dizer-vos que, como referido no início, nós vamos estar os dois em Istambul, portanto, se tiverem questões para colocar ao Luís ou a mim, podem fazê-lo de viva voz, ou então deixando aí no chat, que nós depois daremos então seguimento a essas perguntas. E portanto, vou então passar a palavra ao Luís e já conversamos. Luís, é contigo. Muito boa noite a todos, obrigado por esta introdução, Brandão. Um gosto de estar aqui contigo, vai ser um gosto de fazer esta viagem contigo, um conhecedor incrível de Istambul. Tomara eu ser um bocadinho conhecedor como tu és, mas a ideia é que quando eu propus esta viagem, quando eu pensei esta viagem com o Pedro da Nomad, foi tentarmos fazer uma coisa em conjunto para vos dar ao máximo a maior experiência, tanto a nível de cidade como a nível de desenho. Por isso criámos uma viagem de 5 dias para explorarmos os melhores recantos, os melhores sítios. Isto foram vários dias eu e o Mateus a tentarmos perceber quais é que seriam os cantos assim à distância para vocês estarem bem instalados, confortáveis e eu poder-vos dar um pouco a retórica que serão os exercícios, os desenhos. No fundo, é uma viagem que eu quero que seja inspiradora para uma continuação futura de vocês no desenho. Não sei quem já desenha, quem não desenha, mas a ideia é que a viagem vos inspire e vai inspirar de certeza. Istambul é riquíssima nisso, para realmente podermos desenhar muitas coisas. Eu decidi programar aqui um bocado esta apresentação, mas eu agora não sei, provavelmente vamos ter que fazer aqui uma ginástica para eu poder partilhar convosco o que tenho aqui no meu computador, não é, Mateus? Sim, tu aí, eu creio que no fundo do ecrã tens aí a opção de compartilhar a tela. Pronto, eu sou um bocado nabo nisto, não tenho experiência nenhuma em share screen. Ok, estou a ver aqui. Estamos os dois na mesma sintonia. Ok, mas aqui quando eu faço share screen diz-me que o host disable participant screen sharing. Tens que me dar aqui. Ok, Já me deste? creio que sim, a tentar agora.
Exatamente. Ok, então qual é que eu quero? É este. A apresentação Keynote. Share. Será isto? Ok. Provavelmente já devem conseguir ver. Exato. Ok. Só ajustar aqui um pouco isto. Muito bem. Ahm, eu acho que estamos bem, não é? Estamos a conseguir ver isto? Sim. Muito Sim. bem. Pronto, o primeiro dia será no dia 21 de junho, certo? Será a nossa chegada, ou neste caso a chegada dos viajantes, e será um dia em que iremos pausadamente receber quem vem para esta viagem com a melhor das caras e com todo o entusiasmo de desenharmos. Esta é uma vista que enche qualquer entusiasta do desenho, que é a vista do Mar Mármara e é provavelmente, se calhar, a primeira abordagem que vamos ter em termos de olhos, de experiência visual e depois, claramente, quem estiver mais inspirado para fazer este desenho pode fazê-lo livremente, porque vai ser uma chegada e uma noite em que nos vamos conhecer e vamos estar a começar a perceber o que é que vamos fazer com o caderno. Luís, Diz. eu tinha aqui uma questão, se calhar já mais para a frente, mas nós achamos que isto se calhar faz mais sentido irmos dialogando, e há aqui uma questão que para mim é fundamental e acho que é transversal a muitas das pessoas que podem estar mais ou menos inclinadas para esta viagem, e mesmo para quem não está, que é a questão eu tenho ouvido muitas pessoas a dizer que não, gostavam muito de ir nesta viagem, mas que não o fazem porque não desenham bem. E a minha formação é de arquitetura, como tu sabes, e portanto o desenho está muito presente e sempre aprendi que não é condição fundamental que o desenho seja uma coisa, digamos, bonita. O desenho é sobretudo uma forma de nós captarmos aquilo que estamos a ver e se o conseguirmos fazer de uma forma que é para nós representativa, ele faz sentido. Concordas comigo ou achas que isto... Não, O que é que tu dirias às pessoas que acham que, por não saberem desenhar, que não têm esse, lugar é- nesta viagem? esse vai ser precisamente o mote de início da viagem, do primeiro dia, vai ser um pouco esse desmistificar do que é o desenho para cada pessoa. Nós todos temos uma expectativa quando vemos a realidade e quando a queremos transmitir em papel. Eu vejo o desenho como uma expressão, como a forma como nós tentamos resolver aquilo que está à nossa frente, os problemas todos que estão à nossa frente, é uma espécie de simplificação do que estamos a ver. E eu acho que o desenho para mim tem que ser uma mensagem, tem que me saber dizer qualquer coisa. Não o vejo como uma. Eu acho até os desenhos, os desenhos completamente perfeitos, eu acho bastante aborrecidos porque não me transmitem grande informação. Eu gosto mais de um desenho bem esgravatado, mas com muita energia, com muita organicidade, para podermos realmente perceber quem é aquela pessoa que estava a fazer o desenho. Eu acho que não é preciso saber desenhar para sabermos exprimir. Nós fazemos isso já com as palavras, com a roupa que vestimos, com a comida que já escolhemos para comer, e tudo isso é uma expressão. Eu acho que o desenho, ou a maneira como a gente escreve, o desenho acaba por ser só uma extensão. Eu acho que só na pior das hipóteses, e mesmo quem não tem mãos é que não desenha. Mas mesmo assim, nesses momentos, ainda eu já vi coisas bastante espetaculares de pessoas que não têm membros e que conseguem fazer grandes desenhos. Portanto, partindo desta bitola, com esta base, toda a gente pode fazer um rascunho, pode fazer um desenho, pode se expressar, pode utilizar meios de ferramentas diferentes para fazer o desenho. E eu acho que, só para terminar, eu acho que o desenho em si é para mim ter sensibilidade, ter capacidade de olhar, ser sensível ao que está a ver e tentar transmiti-lo em papel. Se a perspectiva falha, se os pontos de fuga não dão certos, isto já fica para uma outra lição, para um outro academismo que não tem nada a ver com o que a gente vai aqui fazer durante estes 5 dias. Eu acho que é exatamente romper. Eu acabei a universidade em design visual e tive quase 8 anos sem desenhar, exatamente por causa dos academismos, por toda a obrigatoriedade que tínhamos que desenhar de certa forma. Claro que vamos ter algumas bases, algumas
referências para podermos todos perseguir um caminho, mas eu acho que o engraçado vai ser depois de todos descobrirmos o mesmo sítio de diferentes olhares e diferentes desenhos. E acho que é isso que eu vou promover no primeiro dia. Eu quero que todos sejam o máximo expressivos dessa forma. Não sei se respondi um pouco Sim, sem dúvida. e fui por aqui por um caminho qualquer. Sem dúvida. Continua. Bom, então, como dizia, este é o primeiro dia, é o dia que vamos falar um pouco abertamente do que é o desenho e a temática do desenhar bem e o desenhar mal, o que é um gatafunho e o que não é um gatafunho, e por isso, essa parte, pronto, já aqui expliquei. Andando, pois, se calhar tenho que fazer play aqui, só que... pois... É que cada vez que faço aqui play, não sei porquê, ele... Não consigo. Vocês ainda conseguem ver aqui o dia 1? Sim. Conseguem, não é? Então vamos... E agora, já conseguem ver o dia 2? A importância da linha já vos aparece, certo? Certo. Ok, pronto. No dia 2, eu coloquei aqui este chavão, a importância da linha, porque é realmente onde vamos começar a trabalhar. Eu trabalho muito com a linha e creio que a linha é realmente o esqueleto para depois podermos desconstruir cada vez mais o nosso desenho. A linha sustenta muito toda a imagem que nós estamos a ver e é aqui que nós vamos começar a desdobrar um bocado todos os conceitos que eu acabei por dizer há bocado que não são importantes em termos de estarem bem definidos ou não, mas que são precisos nós percebermos só como é que eles funcionam e aos poucos irmos desconstruindo. No primeiro dia nós vamos estar muito pela zona da mesquita azul, das mesquitas da Hagia Sofia, e essa é a área que é o Sultanahmet, não é? Sim. Exatamente. E estaremos muito rodeados de arquitetura e de mesquitas que vão servir perfeitamente, isto é um desenho que eu fiz em 2013, e que vão servir perfeitamente para nós irmos em busca dessas perspectivas um pouco mais angulosas e com pontos de fuga difíceis, mas que a ideia é eu simplificar-vos a vida e explicar-vos como é que eu utilizo certas técnicas para fazer esses desenhos. Aqui já estão desenhos acabados, já tem a aguarela e tudo mais. O foco principal será vocês conseguirem criar uma boa estrutura e depois, claro, haverá obviamente tempo para pintarem e tudo mais, isso nunca ficarão por acabar os desenhos, em alguns casos, mas a prioridade será focarmos no dia 2 de ser a linha. Haverá momentos também em que podemos visitar alguns pontos e por isso algumas partes mais interior das mesquitas e se calhar termos esta capacidade de desenhar pessoas, momentos, como é que se consegue captar estas pessoas, como é que eles em um segundo que já se estão a mexer, como é que nós vamos conseguir captar isso? Vai ser um pouco essa a fonte de inspiração. E depois havemos de ir mais para o final da tarde, mais para a hora do almoço, ir para o Grande Bazar, teremos lá uma refeição e havemos de estar a explorar esta zona do Grande Bazar e da mesquita de Sulayman. E no Grande Bazar nós vamos nos assustar, porque vai ser muito caótico, vai haver muita luz, muita energia, muitas pessoas a quererem nos tocar, provavelmente, ou apontarem para o dedo, vai haver muita falta de privacidade e aqui talvez o nível de desconforto seja maior. Eu vou estar lá para vos receber bem, para os proteger bem, para que nos sintamos... E aqui os exercícios vão variando. Eu não vou revelar tudo, porque senão seria pouco... Era muito pouca surpresa depois à chegada. Mas vão haver exercícios, obviamente, que eu vou colocar para esta situação, para vos facilitar até e não ser aquele impacto como eu tive de estar num sítio deste e não sabia o que é que havia de desenhar, porque era tanta informação que me perdi. E pronto, este vai ser um sítio que eu acho que vai ser bastante interessante ver o resultado final, até porque depois o mote eu darei lá mais para a frente quando chegarmos. Depois, no final do dia, vamos passar as margens do rio, mar. Do Estreito.
Do estreito, exatamente. Do estreito. Passar para o outro lado, esta é uma das imagens emblemáticas de Istambul, é incontornável, vai ser incrível podermos desenhar isto. Na verdade, nós temos aqui um ponto que gostávamos muito de desenhar. Como vocês sabem, esta é a primeira edição desta viagem, portanto, nós também, quando chegarmos, temos que avaliar certas posições e localizações. Tudo foi estudado ao pormenor, mas há sempre a condição do tempo, há sempre certas condições que nós temos que avaliar na altura para perceber se estão reunidas para fazermos o desenho. Acaba por ser, não querendo ser uma viagem de aventura, acaba por ser uma aventura de irmos desenhar para sítios às vezes tão movimentados. E vamos passar então neste dia 2, passamos o fim da noite e o jantar na zona sul de Istambul, certo? Do lado asiático. No lado asiático, exatamente. Do lado asiático, sim. No lado asiático. No dia seguinte, no dia 3, iremos então começar a explorar a cor. Não é que no primeiro dia eu não possa dar-vos algumas nuances. Eu acho que o dia 2 nós criámos uns lugares para desenharmos em que vão aumentar os nossos olhos, as nossas pupilas para as cores e para tudo o que nós vamos ter à frente. Por isso vamos começar no bairro de Balat, que tem imensas cores. Vai ter a arquitetura que nós já tínhamos visto nos dias anteriores e vamos tentar explorar um pouco essa parte da linha outra vez, mas vamos focar muito mais na cor e tentar transmitir essas sensações com a cor. Seguimos depois de Balak, seguimos para a zona da ponte, que é a Ponte Gálata, e que terá, mais uma vez, voltamos outra vez à mesquita e voltamos a ter imensa gente à nossa volta, tal como tínhamos no Grande Bazar. Pelo meio iremos também ao mercado egípcio e à mesquita, a outra mesquita, e portanto vamos andar muito entre mercados, mesquitas, ruas movimentadas, pessoas à nossa volta, e tudo isso poderá ser sempre momentos interessantes para desenhar. Istambul é essa mistura, não é? Mesquitas, mercados, gente, não é? Exatamente. No fundo é isso. E aqui a Ponte Gálata, desculpa interromper-te, mas eu acho que a Ponte Gálata é assim aquele ponto central da cidade, onde eu acho que é um dos sítios mais identitários da cidade. E aqui no teu desenho o que vemos, só para situar quem nos está a ouvir, é a Mesquita Nova. Aqui do lado direito da mesquita fica então o mercado das especiarias. Todos estes sítios que tu acabaste de enumerar estão aqui muito próximos. É um lugar magnífico para estar assim ao final da tarde. Tem sempre uma agitação incrível, porque estão imensas pessoas a pescar todos os dias, seja lá a que horas for, mesmo durante a noite, mesmo de inverno. De inverno costumam acender umas pequenas fogueiras em cima da ponte. Portanto, é um lugar incrível. E Istambul, no fundo, é isso, é essa junção de pessoas, mesquitas. Aliás, é conhecida como a cidade dos 1000 minaretes. E mercados também estarão em todo lado, portanto estaremos sempre rodeados dessas três vertentes. E só para perceberem também aqui a minúcia que nós tivemos para escolher os lugares, neste mesmo lugar, mesmo que chova, nós temos um sítio para desenhar. Exatamente. Por isso estamos cobertos, neste aqui estamos cobertos. Aqui é um exemplo de pessoas, de localização neste desenho, e vai ser muito esta a procura depois. Vocês, se calhar, olham para este desenho e pensam isto é muito difícil de fazer, vai com o tempo, mas vocês vão chegar lá. Eu comprometo-me que no final toda a gente vai conseguir fazer um desenho parecido com este. Seguindo... pronto, aqui está a tal mesquita que tínhamos falado há pouco, também é inspiradora, tem imensas. Se quiseres dar alguma coisa sobre ela, dar um enquadramento. Mas aqui temos duas, na verdade. Aqui à nossa esquerda está a mesquita de Soleimani. Esta é onde vamos no dia anterior. E aqui a da direita, esta mesquita
incrível, ambas, na verdade. A de Soleimani fica no alto da cidade, numa das colinas. Istambul, como sabem, é também a cidade das 7 colinas. E a partir daqui é possível ter uma vista fabulosa sobre a cidade. Esta mesquita tem uma grandiosidade indescritível, mas, em boa verdade, a mesquita da direita, a mesquita Rustam Pasha, é a minha favorita. É uma mesquita muito pequenina, fica muito escondida numa das ruas que dá acesso ao mercado das especiarias. Quem não conhece, se for por essa rua, nem sequer dá pela mesquita. E todo o seu interior está revestido com estes azulejos azuis, que são os azulejos de Iznik. Iznik é uma localidade a sul de Istambul, não sei precisar exatamente a que distância, mas não é muito longe. E tradicionalmente é uma cidade associada à azulejaria, e todos estes azulejos vêm de lá. Portanto, esta mesquita também poderia ser considerada a mesquita azul, na medida em que é toda revestida com estes azulejos azuis, e é lindíssima, e portanto é um lugar de passagem obrigatória, como eu disse, a minha mesquita preferida de Istambul. E eu, ao ver esta imagem, que nunca lá estive, a vontade que tenho é começar a captar pequenos elementos desta mesquita num desenho e trazer e enriquecer o caderno com todos aqueles elementos que aqui estão. Eu espero que seja um pouco essa também a forma que as pessoas depois acabam por se entusiasmar quando se vêem, e não tanto, e a minha obrigação também é explicar-lhes como é que se entusiasmam com um sítio que à partida pode ser bastante sufocante, porque não sabe por onde é que se há de começar quando se vê uma mesquita destas, por onde é que se faz um desenho destes. Eu acho que é muito aquela lente mais pormenorizada e depois indo desmontando o desenho. Pois, porque o Urban Sketch não é necessariamente o desenho de uma... É um desenho documental. De uma paisagem ou de um elemento em particular, pode ser só um pormenor, tu há pouco, creio eu, mostraste aquele desenho das pessoas a rezar, ou neste caso era até a lavar os pés, nas abluções. Isto é algo que também muito provavelmente iremos ver à entrada das mesquitas. Eu acho que o Urban Sketch acaba por ser muito mais isto, não é? Esta coisa de trazermos uma memória para o desenho, do que necessariamente fazer uma grande panorâmica ou desenhar ali o edifício completo. É assim muito também de pormenor, e aqui tu acompanhas com o texto, que eu acho que é sempre complementar, não é? Assim, eu acho que nós vamos todos terminar a viagem com um sentimento mais de introspeção, porque parámos para observar e ficámos até a contemplar tudo o que estava a acontecer à nossa volta, e o desenho é mesmo isso. Eu vejo como uma reportagem, como uma forma de documentar o que está à nossa volta, e não tanto como uma arte final ou como uma masterpiece de um artista. Eu acho que tem que ser, lá está, tentar ser fiel ao que estamos a ver, mas interpretativo, com as ferramentas que nós temos, com o conhecimento que temos, tentar exprimir-nos com o que está à nossa volta, e às vezes surpreendemos porque vamos a detalhes. Vai ser muito curioso ver a evolução das pessoas durante estes dias, dos viajantes durante estes 5 dias, até mesmo da minha, porque a nossa sensibilidade vai aos poucos aumentando. Quando fazemos o primeiro estamos talvez um pouco a medo, enferrujados, mas ao final do 3º, 4º dia já está, tudo já é estimulante, e se calhar o difícil vai ser saber escolher. Mas pronto, para isso estamos cá nós, para também focar outra vez. Exato. Por onde é que olhamos. Aqui, lá está, é outra vez o mercado das especiarias, e aqui vamos outra vez estar de volta da luz, e da cor e da luz, sim. E pronto, e mais pessoas, que eu acho que só desenhar a parte monótona dos elementos mortos, digamos, da natureza morta que está à nossa volta, acho que falta depois a vida, que são as pessoas, e aí podemos enriquecer com os textos, com as expressões que eles depois vão transmitir, e isso eu conheço
a malta de Istambul, eles são muito curiosos, vão querer logo falar connosco e meter conversa, por isso vai ser bastante interessante as interações. No dia seguinte, é o dia 4, há de ser o dia, eu aqui não pus no separador, mas é o dia da liberdade quase total, ou seja, com os conhecimentos adquiridos tanto no primeiro dia como no segundo dia, em que eu fiz também algumas demonstrações ao vivo e haverá momentos em que eu irei fazer o desenho e depois vocês terão o vosso tempo para fazer o vosso desenho, será um momento em que vocês vão poder escolher mais o que querem desenhar, com obviamente alguma ordem, mas em que vão explorar, seja a cor, seja a linha, e vão estar muito mais à vontade. É esse momento solto, a tal sensibilidade que já se ampliou e que iremos começar pela Taksim Square, certo? Uhum. E depois iremos almoçar por aquela zona e iremos descer então depois para este lugar maravilhoso que é a Torre Gálata e pronto, e como veem mais pessoas, mais edifícios, muita cultura, eu acho que vai ser uma experiência dessas, é cultural e depois também sensorial, porque vamos ter muitos cheiros, vamos ouvir muitas vezes os chamamentos para as mesquitas, para as rezas. Vamos ter estes sabores todos exóticos que nem são europeus, nem são asiáticos, é ali uma mistura que uma pessoa nem sabe bem o que é, mas explode na boca. E depois vamos ter as sensações da mão, do tato, que é podermos mexer nas coisas e desenhar e conviver com essa experiência de uma forma bastante única. E aqui também, lá está, as pessoas de rua, que eu acho que vão ser, já nesse próprio último dia, digamos, de dia inteiro, no nosso dia 25, no dia 24, vão haver várias pessoas que estão na rua e eu acredito que nos vão inspirar para começarmos a retratar estes detalhes que na verdade fazem muita vida nas próprias ruas e acho que vamos acabar um pouco a viagem com a sensação de que tudo é desenhável, que não são só os monumentos físicos, que as coisas rígidas, mas que tem muito mais piada às vezes desenhar pessoas, mas que tudo é válido no fundo. Claro. E pronto, depois diz. Não, eu ia dizer, e aproveitar esta tua última imagem para dizer que a viagem, embora esteja muito focada no desenho, obviamente, não será só desenho e nós teremos a oportunidade de, tal como tu estavas a acabar de dizer, vamos ter tempo para outras coisas, inclusive para a gastronomia, que em Istambul é riquíssima. Muitos sabores que são para nós desconhecidos, ou para quem nunca esteve em Istambul ou na Turquia, vai ter essa oportunidade. Nós tivemos o cuidado de escolher os lugares onde vamos fazer as nossas refeições e elas serão momentos de pausa, até porque a própria refeição pode ser um bom pretexto para um pequeno desenho, não é? Tudo é um pretexto para o desenho. Eu não queria dar já tudo, porque depois podem ficar a pensar que vai ser muito intenso, mas eu acho que sim, eu como gosto de desenhar tudo e tudo que seja assim meio exótico, a comida sim, mas se calhar aqui até podias-me explicar quem são estas duas personagens, que estas são fotografias tuas, o que é que eles estão a fazer? Sim, Bem, isto são duas pessoas com quem que eu conheço e a quem cumprimento sempre que estou em Istambul. Aqui à esquerda temos um vendedor de queijo. Isto que ele está a fazer é raspar aquele bolor natural, creio que não está a dizer nenhuma asneira, que acaba por revestir estes queijos. Estes queijos são da região de Kars, já ali praticamente encostado à Arménia, e são talvez um dos queijos mais famosos da Turquia. É delicioso, é uma espécie de queijo da ilha. Eu trago sempre deste senhor, portanto é bem possível que nos cruzemos com ele. Aliás, é mesmo muito provável, porque sempre que vou a Istambul ele está lá, portanto ele estará no nosso itinerário, de certeza. E aqui à direita temos um vendedor isto é pão, são umas argolas de pão, são simit, chama-se simit, e no fundo, quer dizer, é o elemento mais elementar
da gastronomia turca. E este senhor vende de forma ambulante, não é? Anda com este tabuleiro durante a manhã ali pela zona da Little Sofia, da Little Hagia Sofia, assim é que é bem dito, porque há ali uma mesquita muito próxima do hotel onde vamos ficar, que basicamente é uma réplica da mesquita da Hagia Sofia em Ponto Pequeno. E ali à volta daquelas ruas, este senhor costuma lá estar a vender os seus simites. Mas como eu estava a dizer, além da gastronomia, nós teremos obviamente espaço para outras coisas, e uma delas será o hammam, que está aí descrito também no nosso programa no dia 3, que para mim é uma experiência incontornável. Acho que ir a Istambul ou ir à Turquia e não experimentar um hammam é deixar de lado uma das melhores experiências que se pode ter na Turquia. Eu digo isto muitas vezes aos meus viajantes, que acho que é sobretudo especial para as mulheres. É evidente que eu nunca entrei no hammam das senhoras, mas eu acredito que, e acho que aquilo que me têm relatado não contradiz este meu pensamento, que é estar num espaço que no fundo acaba por ser o café das mulheres, não é? Porque, apesar de tudo, apesar de ser um Estado laico, a Turquia ainda assim tem o seu lado mais tradicional e conservador, e depois o que vemos ali é que é um lugar de descontração para elas. Às vezes vão lá fumar o seu cigarro, falar mal dos maridos, provavelmente, e acho que isso acaba por ser uma experiência que só ali é que é possível viver, e neste caso, embora seja interessante para nós também, acho que para as mulheres acaba por ser muito provavelmente ainda mais incrível. E portanto isso também teremos essa oportunidade. Depois, sobretudo para quem fica um pouco mais tempo ou tenho um voo um pouco mais tarde, haverá certamente tempo para entrar em algum palácio ou visitar a cisterna, que é algo que também nós referimos aí. De resto, vamos concentrar-nos, o nosso périplo acabará por percorrer aquilo que na verdade é mais significativo na cidade, com esta grande vantagem de termos tempo para observar com calma e com a calma que o desenho exige, não é? Depois, não sei se já temos questões, eu creio que ainda não. Eu ia-te perguntar, Luís, se quiserem deixar questões, podem fazê-lo, aliás, podem nos interromper e colocar as vossas questões de viva voz. Que materiais, eu acho que isto é aquela questão número 1 da maior parte dos viajantes e dos interessados nesta viagem, que é que materiais é que é importante levar. Uma vez que vamos passar o dia inteiro para quem nunca fez urban sketching e é a sua primeira vez, eu vou dar o básico, que é, temos que levar materiais essenciais e que sejam de fácil manuseamento, ou seja, tudo o que seja um caderno maior que um A4 já requer uma dinâmica diferente. Por isso eu sugiro, para mim eu levo sempre um A5, é o que eu trabalho melhor, consigo tê-lo, se ele estiver a desenhar em pé, consigo mantê-lo confortavelmente na minha mão. Se for um A4 já requer um outro peso, e depois trabalhar com as aguarelas e lápis já é mais complicado, ou canetas. E mais espaço é mais intimidante. E depois mais espaço, quando se abre, as pessoas têm mais aquela tentação de olhar. Se for uma coisa pequena, é como se estivéssemos a ler um livro, uma coisa simples, e em qualquer lugar, até porque desenhar pessoas às vezes pode ser um bocadinho confrontivo. E se for uma coisa pequena, se tivermos o caderno ao pé de nós e começarmos a desenhar ali uma coisa rápida, as pessoas quase nem dão conta, por assim dizer. Eu até digo, enquanto desenhadores, não é? Quanto maior é o espaço a preencher, mais intimidante também. Eu lembro que nas minhas aulas de desenho, quando tinha que desenhar num A2, aquilo era assustador, não é?
Sim, sim. Há essa ideia também, mas há umas formas que também se podem melhorar e cortar um pouco essa intimidação da folha branca. Mas pronto, o caderno, isso é essencial, obviamente, de folhas de aguarela. Normalmente eu costumo aconselhar algumas marcas, eu julgo que existe essa informação também lá no site. Mas pronto, tens a Ranhamula, tens a Moleskine, que são assim as duas melhores. Depois tens outras marcas que, se forem aqui às papelarias do Ponto das Artes, passando a publicidade, eles também conseguem ter vários cadernos bastante razoáveis, mas o mais importante é que eles tenham uma gramagem de 180 a 200 gramas por folha, portanto, que seja um caderno no máximo 40 páginas, 60 páginas, eles por norma têm 60 páginas, portanto 30 folhas, e é mais do que suficiente. E depois eu utilizo muito a caneta Bic, é a minha imagem de marca é utilizar uma caneta Bic, mas aqui estão abertos ao que quiserem. Podem levar uma caneta de técnica, de ponta técnica da Sakura, da Uniball, da Staedtler, elas são todas, são canetas de ponta muito fina, ou podem levar canetas da Par também, se quiserem. O Par, eu só não gosto tanto de levar, aqui como são 5 dias não há problema, eu, nas minhas viagens como são mais longas eu não gosto de usar a Par por dois motivos, não seca tão rápido a umidade, e depois tem que se andar sempre a encher um bocado o depósito, portanto não aconselho tanto. Mas se for o meio de utilização, eu aqui não sou conservador, não digo para toda a gente levar bico, eu acho que levem um elemento, até pode ser o lápis, mas que se identifiquem com ele. Ou se querem experimentar, tragam 2 ou 3 para experimentar e depois ao longo dos dias vão experimentando de diferentes técnicas e diferentes materiais. Mas pronto, a caneta é essencial. O lápis, como é óbvio, um lápis HB, 2B, peço desculpa, um pouco mais suave, também é importante para começar, uma lapiseira para começar o desenho, alguns rascunhos, até sentir alguma confiança. Em alguns casos não vai ser possível, vai ser desenho direto, até para também nos habituarmos ao erro. E pronto, e esses são os elementos de escrita. A caixa das aguarelas, eu não recomendo mais do que 12 aguarelas, até porque vou explicar como é que se fazem as sombras, como é que se dão cor, como é que se dá a luz, que é ou falta de cor. Como vou dar isso tudo e só precisas para aí 4 cores, 4 e 4, 8 cores, não é preciso muito mais. Portanto, uma caixa de 12 cores já é suficiente. Há várias marcas, também acho que no site está lá isso, da Nomad, e por isso não, eu não gosto de. Não, eu acho que o maior investimento disto tudo que eu estou a dizer pode ser o livro. O livro ronda cerca, um A5 ronda 20 euros, se for para um A4 já vai para os 25 euros. Aí não se assustem, podem investir nesse livro. Mas aguarelas, quase, não digo para irem ao Lidl comprar aguarelas, mas comprei uma caixinha de 12 cores e elas devem custar cerca de 15 euros, algo por aí, e estão muito bem. Eu gosto Depois, de pintar com café. também café, mas aí depois a gente há de lá tem muito, não é? Exatamente, portanto fica mais barato ainda. Café sem açúcar, porque senão estraga o pelo do pincel. Mas sim, Olha, isso não sabia, isso não sabia. café é bom, café é bom. Depois, pincéis de água naturais, eu utilizo o pincel, normalmente um zero, se for aquele pincel de pelo de esquilo falso, no fundo, que é assim meio gordinho. Eu tenho aqui um exemplo, que é este pincel que aqui está. Normalmente utilizo um mais pequenito que este, e depois utilizo este estão a ver que é um zero, se calhar não se consegue ver aqui, é o zero. E este é muito bom para as primeiras manchas, para as primeiras camadas, para darmos uma aguada que preencha logo a folha e fazer umas boas misturas. E depois um pincel mais de detalhe, que posso mostrar também aqui, já agora, que é um pincel que, agora como está seco, ele parece que está muito aberto, mas ele fica bem pequenino e isto dá para fazer muito bons detalhes. Este pincel passa também, a publicidade é da Daleroni, e eles também têm umas boas aguarelas para se comprar.
Depois eu utilizo o pincel que já quase toda a gente conhece, que é o pincel de água, que tem, como conseguem ver aqui dentro, tem um pouco de água. É bastante conhecido dentro dos Urban Sketchers. É sintético e nós guichamos e a água depois sai e dilui-se depois com as tintas. E este é muito prático, este vamos usar bastante provavelmente quando estivermos a desenhar em pé ou nos mercados para sermos rápidos e vão aprender a usar. A minha ideia é para quem não tem experiência, porque é um pincel que muita gente acha que desvaloriza bastante. Eu gosto muito de valorizar este pincel porque acaba por ser a independência do artista, não precisamos andar a carregar água, ainda que tem que se ter algum cuidado com ele, algumas técnicas que são precisas usar para tirarmos um bom partido deste pincel. Portanto, basicamente estes 3 pincéis são essenciais. Se quiserem levar mais algum, eu diria um espalmado parecido com este, pode também ser interessante. Ele é espalmado e consegue-se fazer também umas boas manchas com este tipo de pincel. Depois, o que eu diria que era também importante, um recipiente de água. Isso também podem comprar lá uma garrafa de água e depois ter para fazer a mistura, para molhar estes pincéis que são naturais, não têm reservatório de água. Diria também que era importante ter uma caneta branca para dar alguns tons. Qual é que tem tudo aqui às costas? Normalmente utilizo um da Unipen, são canetas também, são opacas, é branco opaco, que nos serve depois para utilizar, para dar brilhos, ou então uma posca, que também serve perfeitamente. São elementos, são bons materiais para quando estivermos a dar aguarelas e algumas partes ficarem um bocado brancas mais, darmos uns apontamentos de luz. E penso que seja isso. Depois obviamente, também um banco. Neste caso, estou a falar de um banco de 3 pés, não tanto a cadeira. Eu tenho uma cadeira, mas ela preenche muito espaço. E numa cidade em que vamos ter tanta gente, o ideal é ocuparmos o mínimo de espaço possível. Portanto, eu diria que uma cadeira de 3 pés é importante. E um banco de 3 pés é muito bom. Eu vou dar os sítios todos. Na Decathlon vocês conseguem arranjar um destes também e que não é assim muito pesado para levar. E serve perfeitamente para o que nós vamos fazer. Mas como digo, vamos desenhar em pé, vamos desenhar sentados. Quando tivermos um retiro de 1h30, 2 horas a fazer um desenho, é quando vamos utilizar o banco. Quando estivermos provavelmente dos mercados, esqueçam o banco. Não vai dar tempo sequer para sentar porque vai ser mais agitado. Mas é importante o banco, até porque pronto, é um dia em que vamos caminhar, vamos nos sentar e é preciso às vezes estar em sítios e o banco ajuda-nos a não ter que estar sentados no chão, porque é desconfortável. Se já estiverem acomodados a sentar no chão, não levem nada, sentam-se no chão e aproveitam isso. E é isto é um chapéu, como é óbvio, mas aqui já partimos para um outro nível, já não é tanto desenho, mas pronto, já é para outro nível de material. Claro. Estava a ver se tínhamos aqui mais questões. Estava aqui alguém a perguntar, a Sílvia, se há intenções de repetir esta viagem. Nós temos planos para o fazer, não necessariamente no imediato, mas possivelmente depois desta edição inicial é bem provável que tenhamos novas edições, talvez no próximo ano. Este ano talvez já não, mas o mais certo é que venham a acontecer no próximo ano, isso quase com toda a certeza, não é? Acho que o Luís estará disponível para isso e eu também, portanto. Sim, quizá até noutros sítios, mas Exato, sim. é noutros sítios, exato. Exatamente. Aí já, não necessariamente comigo, possivelmente, há aqui uma relação entre a cidade e o líder. Mas há ali na nossa descrição da viagem, há ali um dia em que tu fazes referência à teoria da cor, ao focal point e ao espaço em branco. Queres falar-nos um bocadinho sobre isso? Só para para ilustrar isso, deixa-me só ir buscar o meu caderno.
sem querer quase fazer um workshop agora aqui no Zoom, não é? Porque senão seria um pouco demorado, mas já agora o caderno que eu utilizo é este, é um A5, vocês conseguem ver cá perfeitamente na palma da minha mão, e é super portátil. Mesmo aberto, conseguimos ter uma boa base de trabalho para segurar assim e está sempre bem confortável. Ainda que eu tenha uma mão um pouco grande, mas funciona. Posso já mostrar-vos aqui um pouco o que é o focal point, o que é o espaço em branco. Eu acho que aqui já estão a perceber onde é que está o espaço em branco. Ou seja, a linha funciona para me dar a estrutura, o espaço em branco funciona para eu ter uma imaginação, para deixar que as coisas fluam e que não estejam um desenho super completo, super fechado e com a história completa toda explicada. O focal point aqui é contar a história. A ideia do focal point é o que é que para mim, quando observo, vai-me servir para eu conseguir contar aquela história. E no meu caso, quando fiz este desenho, se vocês repararem, estão aqui duas pessoas. Este foi um focal point. Ainda que eu quero que vocês olhem para esta estrutura toda, mas que não seja tão interessante. Portanto, este focal point é tão importante quanto toda esta arquitetura, porque são eles que me estão a dizer, estão a olhar para esta visão, para esta vista. Portanto, é este tipo de histórias que nós vamos encontrar, certamente, e vamos tentar explicar e dizer este primeiro plano e segundo plano, background, foreground, que vamos tentar explicar. Portanto, é um pouco esta a teoria do... E depois, claro, com cor, utilizando... É que vocês reparam que eu utilizo a cor também para fazer esse focal point. Porque é que eu decidi... Luís, eu iria pedir para... para parar o ecrã. Talvez, exatamente. Okay. Embora as pessoas possam optar, podem fazê-lo diretamente, mas assim se calhar é mais fácil. Faz todo o sentido, desculpa. Exato. E pronto, e era essa... E é este um tema. Eu aqui posso mostrar outro desenho que tenha também focal point, muito óbvio. Aqui este, por exemplo, que também tem uma zona muito branca, e como o focal point, como não tinha pessoas, acabou por ser o palácio, neste caso as termas da Coreia. E dei uns apontamentos de cor, mais uma vez, em que dei a sombra, mas não pintei mais nada, deixei tudo para a interpretação de quem veja o desenho. E esta foi a minha forma de eu não explicar tudo talvez com a linha, mas não explicar tudo com a cor, neste caso. Posso fazer o inverso também, que é explicar tudo com a cor, explicar tudo com a cor e explicar menos com a linha, e brincar por aí, sim. Ok. Pronto, eu não sei se mais alguém tem alguma questão. Da minha parte, eventualmente perguntar-te o que é que tu achas. Tu estiveste em Istambul, recorda-me, em 2000... Eu estive em Istambul em 2013, quando foi o grande protesto em Taksim Square, e estavam a fazer aquela grande demonstração, por isso é que e sabes que vai acontecer uma coisa engraçada, que eu estive lá exatamente em junho. Exatamente nas datas onde nós vamos estar, foi quando eu estive, mas em 2013. Portanto, para mim vai ser vai ser emocional outra vez, estar numa altura em que, sabes que eu, quando eu estive em Istambul, eu estava a desenhar as mesquitas, tal e qual como mostrei antes, e eu, a dada altura, convidam-me para ir ver uma demonstração. É um protesto. Demonstração é a palavra inglesa, e quando disseram demonstração, eu associei a palavra portuguesa e disse uma demonstração de alguma coisa. Estávamos em Istambul, deve ser um evento, uma coisa qualquer. E eu, quando fui, andava tudo à pancada. Era gás, pimenta nos olhos, ardia-me tudo, chorava, e foi muito emocionante ver como eles lutavam por aquela liberdade outra vez, pela não deixarem que as coisas voltassem a um regime mais controlador. E eu deixei de todo o lado romântico, turístico, que eu ia para fazer, para desenhar e capturar, acabou por perder todo o sentido, e fiquei a viajar praticamente com os restos do tempo que lá estive, com os protestantes. Portanto, foi muito tenso também, as mãos tremiam que nem canas verdes, porque a qualquer momento ouvia-se uma bomba, ouvia um explodir de qualquer coisa, ou alguém a gritar,
Então portanto, agora vai ser, quando eu regressar lá, vai ser interessante ver as ruas outra vez limpas e a minha memória ali a tentar perceber o que é que se passou. Porque lembras-te que o elevador que nos leva à Taksim Square estava completamente cheio, não de turistas. Sim. Imagino. Eu ia te perguntar, depois dessa tua experiência, não é? Não sei exatamente quanto tempo é que lá ficaste, mas o que é que tu achas ou porque é que achas que Istambul é uma cidade perfeita para se desenhar? Eu acho que tem todos os ingredientes e não incluem nesta viagem, mas tem todos os ingredientes, até mesmo a paz e a calma das praias, que não é o caso para esta viagem. Não daria tempo. Eu estive lá praticamente 8 dias, portanto é quase o dobro do tempo que nós vamos estar, portanto eu tive essa oportunidade. Mas eu diria que é a cultura que nos vai agitar, para quem nunca esteve na Turquia, vai-nos agitar um pouco só o facto de às 6 da manhã ou às 7 da manhã começarmos a ouvir o chamamento já é algo que nós ficamos assim, onde é que nós estamos? E depois muitas vezes só escutamos nos filmes ou só ouvimos pela televisão e acabamos por estar naquele filme, literalmente. Eu acho que aí sim, o choque cultural é grande. Eu lembro-me que na altura só o facto da moeda ser diferente, eu escrevi no meu braço a relação do euro com Com a lira? exatamente, para o cálculo ser imediato. Portanto, vai haver muita adaptação natural e vão haver muitos contrastes. E para quem desenha, que é o meu caso, e espero que depois as pessoas também, os viajantes que forem, também vão ter esse gosto, é querer captar tudo, é querer registar todas as pequenas coisas que são únicas para nós, que acabam por ser o diferencial e que têm e que nos tornam humanos também, porque depois acho que a relação humana foi também uma das coisas que eu apreciei imenso em Istambul, que há um sorriso sempre disposto a oferecer. E nessa parte eu acho que eu gosto muito de ir aos lugares, gosto muito de ir às torres, às mesquitas e demais, mas vê-los a rezar, ou vê-los nos rituais de lavagem, ou de como comem, ou como fazem o acenar, eu acho que tudo isso acaba por nos convencer que o sítio é humano, tem uma energia, tem uma energia muito boa. E eu acho que tem esses ingredientes, e para mim as pessoas fazem os sítios, é o chavão, mas é muito isso, e tem a parte cultural e a parte da arquitetónica que nós não estamos habituados. Portanto, é um grande desafio desenhar uma mesquita com aquelas duas torres, quando cá em Portugal vês muito só a torre com os sininhos, e lá não tem nada a ver, o redondo é difícil de fazer, portanto há muito desafio pela frente, e o redondo é o mais difícil de se fazer, as circunferências, e por isso acho que tem essa capacidade de nos apaixonar e de nos inspirar seja em cores, seja em pessoas, seja o que for. Sim, tu acabas por usar aí 2 ou 3 palavras nesta tua última descrição, para mim são o resumo do que é Istambul. Tu falaste na energia, e é de facto, eu não conheço mais lugar nenhum do mundo onde eu tenha estado em que eu sinta o mesmo nível de energia. Eu conto isto sempre aos meus viajantes quando lá estamos. Aliás, há viajantes que já me disseram que eu me transformo quando chego a Istambul. E de Sim, o facto, aeroporto, só a saída do aeroporto é impactante. sim, aquela cidade tem de facto qualquer coisa de muito especial e tem essa energia, é uma cidade apaixonante. Eu também digo sempre que Istambul é a cidade mais incrível do mundo e que, portanto, se as pessoas não gostarem, o problema não é da cidade, é seguramente, é Sim. seguramente das pessoas. E, hum, e, hum, e é uma coisa que se sente, é de facto, tu estás em Istambul e és absorvido por aquela energia, por essa mole humana que tu acabas de descrever também e que está sempre, há sempre um sorriso e é de facto uma cidade cativante, é a única cidade que me comove, apesar de quase 30 vezes em que já lá estive. Isso acontece sempre, muito honestamente,
é de facto uma cidade excepcional e para mim, que a conheço relativamente bem, vai ser um privilégio partilhá-la contigo e poder também voltar ao desenho, que é uma coisa que tem estado um bocado parada, aliás, bastante parada, diga-se de passagem. E portanto, creio que não temos mais. Eu só para acrescentar ao que estavas a dizer, desculpa, eu acho que também há um ponto engraçado que é, às tantas, então em Balat, vamos ter a sensação que estamos algures na Alemanha ou na Holanda, e não estamos. Estamos num país que já é às portas da Ásia, não é? Como se costuma dizer, e vamos ter um bocado sempre esta ideia, mas estamos na Europa ou estamos na Ásia? Sim, sim, Balat é um lugar particular. Eu creio que tu fazes essa referência à Holanda ou à Alemanha no sentido em que parece um bairro europeu e é de certa forma, porque é o bairro grego da cidade, e portanto as casas são, por isso é que também está ali no dia dedicado à cor. As casas têm um colorido muito, muito particular, creio que não há mais sítio nenhum na cidade onde isso aconteça. E é uma zona efetivamente com uma dinâmica ou com um sentimento diferente do resto. Não sei se tens mais alguma coisa que queiras acrescentar. Eu estou a acrescentar, se calhar, a forma como nós vamos, que eu acho que não acabámos por não abordar, como nos vamos mover, e aí podes também, se calhar, dar uma chega. Sim, nós Não. sim, nós faremos muito percurso a pé, não é? Durante estes dias para irmos até porque também nós acabamos por tentar concentrar o grosso do nosso dia numa área passível de ser percorrida a pé. Mas fora isso usaremos muito o metro, que na verdade é um metro de superfície, o barco sempre que possível, porque Istambul com o Bósforo é obrigatório. Quanto mais não seja no dia em que vamos ao lado asiático, teremos de o fazer. É bom dizer que há uma ponte e que há um metro que cruza o Bósforo, mas nada se compara a fazer aquela travessia de barco. E basicamente será isso, e eventualmente um táxi quando assim tiver que ser, mas serão essas as nossas formas de nos locomovermos na cidade. Sim, Pronto, acho que da minha parte está explicado também, o que é sim. que.